Quando eu publico algo na internet, é de um rompante? Eu chego a revisar, eu tenho uma gaveta de posts não publicados, uma pastinha num HD externo. Depois que eu publico, eu volto para olhar quem curtiu, quem comentou, como que eu me sinto diante dos comentários dos outros. Eu passo a olhar o celular a cada 10 minutos, os comentários invadem a minha criação, eu me sinto compreendido, incompreendido, algo ali me ofende. Eu já me arrependi de publicar alguma coisa, eu já me envergonhei de publicar alguma coisa, já encontrei sinais de preconceito naquilo que eu escrevo, e como que isso me deixou? A dopamina que eu sinto quando eu vejo que um comentário teve curtidas, ela me alimenta? Me faz escrever mais? Me faz escrever menos? Ela me basta? A escrita nas redes te deixa ansioso? Quando você lê algo de outro escritor que admira muito, você 1. Admira? 2. Analisa? 3. Inveja? Você admira aquilo que inveja? Admira aquilo que analisa? Você precisa ser criativo nas redes? Ou acha melhor guardar sua criatividade para as horas que te interessam? O seu post, ele inibe o seu grande projeto autoral? Ele faz parte do seu grande projeto autoral? Ele consiste em pesquisas colaterais? Eles são as notas de rodapé de um livro que você ainda está escrevendo? Sua obra é feita de posts? Sua grande obra é dividida em muitos pequenos projetos? É um dos seus muitos projetos? Olá, meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. Amigos, amigas, fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a plataforma, sobre a nossa presença nas redes sociais e como que você pode fazer melhor uso, um bom uso das redes sociais a favor do seu livro, em favor do seu livro, em benefício da sua grande obra. Eu recentemente estipulei para mim mesmo, para os meus colaboradores do canal Escrita Criativa, que a gente vai fazer mudanças. Essas mudanças elas vão ser muito sutis, porque são mudanças derivadas de um processo lento que já vinha sendo constituído ao longo dos últimos 18 meses, ao longo dos últimos 1 ano e meio, 2 anos, né? A gente vai mudando, a gente vai crescendo, a gente imagina, a gente espera que essa mudança é crescimento, mas de qualquer forma é uma mudança, né? E é interessante que um grande projeto, como o canal Escrita Criativa é para mim um grande projeto, ela acompanhe as nossas mudanças, porque senão a gente enrijece, a gente começa a virar dublê de si mesmo, né? E não é o objetivo, né? Qual que é a grande mudança que o canal Escrita Criativa a qual ele vai ser submetido? No canal, o professor de criação literária sempre teve a prevalência, ou seja, ele sempre se antecipou, ele sempre vem antes, ele é sempre o mais importante. O professor de criação literária. E o professor de criação literária, ele só existe porque por trás desse professor existe um escritor, existe um criador, um sujeito que tá pensando a própria criação e com isso, pensando a própria criação e criando, ele constrói reflexões, ele constrói orientações a partir das quais eu possa ajudar outras pessoas nos seus estilos próprios, nos seus caminhos próprios, a criar, a escrever, né? O que a gente está fazendo de diferente, o que a gente vai fazer de diferente gradualmente, né? A gente vai se valer, a gente vai colocar o escritor como prevalente, ou seja, o escritor vai tomar prevalência e o professor ele nasce do escritor, que é algo que já existia de fato, é algo que já era assim, né? Então, isso, na expressão das redes sociais, isso vai talvez aparecer mais. E aí, eu sinto que eu vou ter mais liberdade para escrever, mais liberdade para criar, e eu sinto que, por conta disso, a experiência das pessoas que me acompanham seja uma experiência mais proveitosa, mais divertida, mais inspiradora, né? Claro, eu vou continuar falando
das minhas leituras, eu vou continuar falando dos meus processos de criação, até porque este escritor que tem a precedência, que tem a prevalência, também é um autor de não ficção, também é um autor de ensaios, também é um autor que escreve sobre as ideias, sobre o processo de pensamento. Então não há, talvez, não há uma contradição entre essas duas figuras para mim. Isso me deixa numa posição muito confortável, né? E eu pretendo me valer um pouco desse jogo do que é uma linguagem das redes com a ideia de crônica, o uso da crônica, né? A crônica como comentário de um projeto maior, né? E esse projeto, é claro, é algo que leva mais tempo, né? Que você não precisa mostrar e nem deve mostrar imediatamente para um grande público. Você pode mostrar para um público limitado, dentro de um espaço de formação, para os seus amigos, escritores, isso é outra coisa, né? Mas mostrar para o grande público talvez não seja uma boa ideia, né? Por mil razões, né? Essa conversa ela é a continuidade de uma conversa, de um desenvolvimento que o Prelo acompanhou também. No ano passado eu publiquei um episódio chamado Fuja das Redes, né? E ele fala basicamente sobre como que você deve fazer para que as redes estejam a serviço do escritor e da escritora e não o contrário, né? Tem um canal que eu gosto muito e que me inspira muito, né? Que é a da Patti Smith, né? A Patti Smith no Instagram. Não sei se vocês conhecem a obra dela, é uma artista, uma cantora, compositora, ela é multimeios total, sempre foi, da fotografia, da viagem, não é difícil, não é difícil não gostar da Patti Smith. Ela é uma figura também de uma geração que eu admiro muito, uma geração também que nutria, vamos dizer, projetos de liberdade, assim, que eu acho ainda muito inspiradores, né? E que foram sufocados por um certo pragmatismo, né? Vamos dizer, por uma maturação, uma maturidade das crenças, das utopias da década de 60, mas também por um certo caretismo, né? E, enfim, sabendo fazer essas discriminações, eu acho que a gente pode retomar coisas que foram sufocadas injustamente naquela época. Bom, isso é papo meu, uma reflexão que eu faço intimamente, mas que, enfim, dê uma olhada no canal da Patti Smith. Eu vou colocar o link do canal dela no comentário, esse podcast, e vocês vão ver o que eu quero dizer com você fazer alguma coisa que seja fiel a seu estilo, mas também respeitando a linguagem do canal, a linguagem do meio. Essa sempre foi a arte, né? O fio da navalha, o segredo, né? Dos grandes artistas, né? Uma maneira de você ser ouvido, né? E poder falar e seguir por esse caminho, né? Hoje a gente vai fazer uma reflexão um pouco mais densa sobre as redes sociais, né? E sobre como que as redes sociais podem, sim, ser algo muito importante para a gente, né? Sabendo como utilizá-las, né? As redes sociais, elas são uma sucessão visual de vozes, né? E de ouvidos, né? Vozes de todo tipo, vozes com muitos interesses, vozes que estão interessadas em vender, vozes que estão interessadas em zombar, vozes que se queixam, vozes que falam da falta do lugar da voz, né? As redes sociais, elas também são, ao mesmo tempo, como o derretimento das geleiras, como a extinção dos rinocerontes, né? São aquela realidade que a gente trata como provisória, mas que veio para ficar, né? E que pauta a linguagem, pauta as subjetividades do século XXI. Ela, de alguma maneira, orienta os modos de ler, os modos de ver, né? Os modos de se afirmar, ou seja, ela orienta as identidades, ela orienta os narcisismos, né? Ela faz parte da Constituição. Quando você pensa que você tem uma mãe que está dando de mamar para o seu filho ou para sua filha, enquanto está olhando o Instagram, está olhando as redes sociais, a gente pode pensar que é isso, que esse celularzinho, que para nossa geração é apenas
Não posso dizer que é apenas um objeto, porque, sei lá, a máquina de escrever ela nunca nos capturou tanto quanto o celular nos captura, né? Uma bicicleta, ela nunca... ela não fica enviando notificações pra gente. A gente não fica olhando para nossa bicicleta o tempo todo. Ou seja, o celular não é um objeto como outros. Mas para uma geração que nasceu, né, com a onipresença de um determinado dispositivo de atenção, na qual a nossa figura cuidadora, né, também está ali hipnotizada por ela, né, por esse objeto, por essa pequeno dispositivo mágico, né, a gente vai ver que a gente vai acompanhar o crescimento da geração, já vem acompanhando, né, como aquilo que a gente muitas vezes enxerga com uma perspectiva crítica, essa geração pode ou recusar absolutamente, né, ou não enxergar com crítica nenhuma, né? Ou seja, há muito ainda a gente vai ver, vamos dizer, a nossa construção simbólica desse pequeno aparelho, né, mudar muito, né, de perspectiva, à medida em que essas gerações tomam posse, né, se apropriam de algo que para a gente foi uma construção, né, para elas já a apropriação é imediata, e aí você também está sujeito a reapropriações. Enfim, é uma realidade que a gente trata como provisória, mas que veio para ficar, né? E para as redes sociais, e para o escritor, desculpa, as redes sociais são um lugar especial, né? As redes sociais são para o escritor o que o banquinho e o violão é para o músico do bar, né? É um lugar onde ele toca e pode ser ouvido em seguida, imediatamente. Eu posso escrever alguma coisa e ser lido. Isso é algo que na década de 80 era impossível, né? Imagina só, né? A não ser que você fosse um jornalista, mas aí o que você fazia era jornalismo. Você fazia outra coisa, né? Bom, e é algo que dá para entender que é muito diferente de escrever um romance. Quando você publica um romance, quando você publica um livro, até o seu livro sair publicado, muitas vezes você já está interessado em outro livro. Muitas vezes aquela história, aquela ideia, aquele núcleo fulgurante que te fazia criar já mudou de lugar. E muito provavelmente já mudou de lugar. Ou seja, existe uma espécie de contemporaneidade entre leitor e autor nas redes sociais que não existe na escrita de um romance e não pode existir. Um pouco pelo tempo, né? Pelo tempo de cultivo, de pesquisa, de elaboração, de lapidação, de revisão, publicação, a preparação, publicidade e assim por diante. Até o livro começar a pipocar, ser comentado, ser resenhado, isso aí é um longo processo. É um longo processo. Inclusive, é isso. Tem muita gente que escreveu livros que tiveram muito sucesso e que ficaram um pouco atrapalhados com essa sequência e não conseguiram, vamos dizer, desenvolver outros projetos porque continuam persistindo, né, num projeto anterior. Esse livro é publicado, depois esse livro ganha um prêmio, depois esse livro é traduzido, e aí você é obrigado a falar sobre uma obra que já esmoreceu dentro de você há muito tempo, né? E bom, como um banquinho e violão num bar para o músico, as redes sociais elas podem pedir diferentes tipos de presença. Você pode ficar ali tocando Djavan, né? Ou seja, você pode ficar ali tocando algo que todo mundo espera, né, que você toque. Gente, nada contra o Djavan, mas eu devo confessar um certo incômodo de quem toca Djavan como se ele fosse uma necessidade absoluta, como se ele fosse, vamos dizer, o resultado de um gosto absoluto. E eu acho que o gosto absoluto ele é um pouco até perigoso, né? Mas eu pessoalmente não quero escrever música de fundo, né? Eu quero que fazer uma música, né, como escritor, em que as pessoas parem de fazer o que estão fazendo para me escutar, para me ler, né? Eu quero muito mais um show do que música ambiente, né, do que um barzinho. E mais uma vez, nenhum problema com barzinho, nenhum problema. Eu acho que isso, é louvável. Mas eu acho que são dois tipos de presença diferentes, você entende?
Bom, em primeiro lugar, eu preciso dizer que a plataforma ela é importante. O que é a plataforma? É o lugar onde você se apresenta. Né? É uma instituição de um diálogo com os outros. A plataforma pode ser tua, pode ser própria, como o canal Escrita Criativa é para mim. O canal Escrita Criativa, se de repente fecharem o Facebook da noite para o dia, eu ainda continuo me comunicando com as pessoas por meio do meu site, por meio do diálogo que eu estabeleço por e-mail, né, por meio dos meus vídeos no YouTube. Se fecham o YouTube, eu ainda tenho meu site, eu ainda tenho... Né, eu continuo conversando com as pessoas, eu ainda tenho essa conexão com você por meio do Prelo, né, que é o podcast. Ou seja, é uma plataforma própria, totalmente própria. Né? Eu me valho dos recursos que eu tenho à disposição, mas ela é própria. Né? Esse é um perigo de você fazer da sua plataforma só, vamos dizer, o Zuckerberg ali, entendeu? Porque se o cara muda a regra, muda o algoritmo, muda o modo como as pessoas chegam na tua página, você pode, né, passar de 100 leitores ali para 10 leitores, né? Para 5 leitores. Você está um pouco sujeito a esse tipo. Na verdade, você está sempre mais ou menos sujeito, porque a internet é um bang bang, né? As redes sociais são um bang bang, né? Você tem territórios, você tem regras diferentes que vão mudando a todo tempo. Essas regras não são escolhidas democraticamente, não tem... Ou seja, né? Bom... O papo é longo, o papo pode se aprofundar nesse sentido. Não é o meu propósito nesse papo, nessa conversa que eu estou tendo com você hoje. O que eu quero dizer eu quero falar em defesa dessa plataforma. Né? Ela pode ser alheia. Eu posso, por exemplo, escrever um blog. Tem um amigo meu que escreve um blog um dos blogs do Estadão é dele. Ele escreve sobre aquilo que ele quer, ele delimitou o seu tema, o seu campo temático e seu escopo temático, e ele está lá escrevendo com uma certa regularidade. Se um determinado post tem muito reconhecimento, faz sucesso, pode ganhar destaque ali no canal dele, né? Nas chamadas do Estadão, enfim, ou da Folha, ou de qualquer jornal, né? Qualquer grande imprensa. Né? No caso, eu estou usando, da autoridade de uma outra plataforma e estou me valendo dessa autoridade. Isso é excelente, né? Dependendo do que você está fazendo, de onde você está fazendo, é muito bacana. Eu posso ter também, vamos dizer, uma dupla, tripla plataforma, que é o meu caso. Quando, por exemplo, a Tati Bernardi escreve uma coluna na Folha e tem um blog, ou seja, ela já tem pelo menos 2 vias. Né? Quando o Gregório do Vivier tem um programa na HBO e também tem um blog, tem participa de um canal no YouTube, ou seja, você já tem três vias. Você entende o que eu quero dizer? Ou seja, quanto mais exclusividade você for dar para as redes sociais, mais você pode estratificar. Se você é um romancista, provavelmente você vai ter que escolher, né? Você vai ter que limitar exatamente a tua plataforma para alguma coisa que não te consuma. Né? Se aquilo que você está fazendo não é exclusivamente posts de redes sociais, ou vídeos, ou episódios de podcast. Ou seja, você vai ter que fazer bom uso do seu tempo e não embarcar numa aventura da qual você vai se arrepender posteriormente. Né? Eu acho que se a gente faz alguma coisa nas redes sociais, se a gente defende alguma coisa, estabelece um diálogo, ele tem que ter um propósito. Se você vai fazer alguma coisa mais ou menos, é melhor não fazer. Né? Esse episódio do Prelo, por exemplo, eu gravei ele na semana passada, e aí no fim de semana eu vi um trecho e algo dele me incomodava, assim, sabe? Algo dele eu falava, não, tem mais coisa a dizer aqui, tem mais coisa a discutir, e eu voltei. Eu retornei, eu pautei de novo, né? Ou seja, eu posso encontrar falhas, claro que eu posso falar, ele não está perfeito, né? Mas eu acho que existe uma questão que é um nível mínimo de excelência que você tem que estabelecer com você mesmo, né? Para ficar satisfeito. E esse nível você precisa respeitar. E isso vai te tomar tempo.
É isso que eu quero dizer. Isso vai te tomar tempo e se for um tempo largado, um tempo provisório, um tempo abandonado, muitas vezes é melhor não fazer. Então, como fazer, né? Em primeiro lugar, queria defender isso. Eu acho que a plataforma ela é o espaço do diálogo, né? Ela é um espaço para você falar sobre o que você está fazendo. É um espaço para você dividir suas perguntas, né? Num tempo em que a banalidade e a boçalidade ganham vulto, ganham muito espaço, muitas vezes esse é um espaço político importante que você precisa ocupar, né? Agora, eu acredito que ao invés de pensar qual que é a tendência, sobre o que está bombando muito mais agora, uma coisa é respeitar, vamos dizer, o meio, né? E falar nesse meio. Outra coisa é ficar toda hora ligada naquilo que o algoritmo está valorizando. Porque ontem eram os posts no Face, hoje são os Stories, amanhã são os Reels, que na verdade são uma maneira que o Zuckerberg encontra de competir com o TikTok. Ou seja, se você entra nesse embate, eu acho que você perde. Você fica à mercê. Mais uma vez, eu acho que as redes têm que estar a nosso serviço e não o contrário, até em termos de atenção. Então, qual que é o recurso que eu uso, né? Para mim, a plataforma ela mostra derivados parciais ou colaterais do meu grande projeto, né? Então, vou dar um exemplo. No semestre passado, eu gravei 2 episódios sobre não ficção, né, no meu podcast. Por que eu gravei 2 episódios sobre não ficção? Porque eu tenho um interesse em não ficção, porque eu estava estudando aquilo, eu continuo estudando, porque eu continuo investigando, porque eu continuo produzindo ensaios, né? Acho que com bastante intensidade agora, e é um campo de conhecimento meu. Aí o que eu vou... eu vou pensar, não, mas o pessoal está falando sobre tal coisa, né? O que eu vou fazer? Eu vou falar sobre essa coisa que está todo mundo falando, ou eu vou transformar a minha plataforma, vamos dizer, numa construção desses derivados parciais ou colaterais que vão me ajudar no meu grande projeto? A minha prioridade é o grande projeto, né? E aí eu acho que a gente tem que diferenciar prioridade e urgência, né? Muitas vezes a gente confunde isso. Urgência por exemplo... Recentemente começou a pingar uma água no banheiro, no banheiro dos fundos ali, tem um banheiro ali na área de serviço, começou a pingar uma água que tem a ver com uma infiltração do andar, 2 andares acima do meu, né? Pô, isso é uma urgência, isso eu preciso ver. Inclusive, peço desculpas se vocês tiverem ouvido uma marteladinha aqui, é porque isso tem a ver com alguém investigando esse problema. Isso é uma urgência. Qual que é a prioridade? A prioridade é o que te leva adiante. É o que faz a sua história a tua história. Se você passa a tua vida confundindo prioridade com urgência, você vai passar a sua vida apagando fogo, apagando incêndio, né? E deixando as suas prioridades em segundo plano. Prioridades que são prioridades. Para o escritor, a escrita é uma prioridade, né? A escrita é uma prioridade. Então, a gente não pode deixar... Só que raramente ela é urgente. Ela é urgente, às vezes, quando você está... inspirado, necessitado de escrever, desesperado para escrever. Mas seu romance não pode depender disso, né? Você vai ter que construir. Seu romance é amor, né? Seu romance não é uma paixão de verão. Seu romance é muito maior do que uma... Nada contra a paixonite de verão, é maravilhosa. Mas seu romance ela deve incluir essa paixonite de verão e incluir muitas outras coisas, né? Muitos outros afetos e temporalidades humanas, né? E nesse sentido, a plataforma, mostrando derivados parciais ou colaterais do seu grande projeto, ele é um diálogo, né? Ele é um diálogo, ele não deve ser um depositório de hermetismos em si mesmados, porque aí você nem vai ter curtida, não vai ter resultado, não vai acontecer nada, né? Pelo contrário, ele deve ser uma incitação, uma abertura para os outros, né? Aquilo que podem entender como publicidade de um livro, de uma obra que você está escrevendo, que vai ser publicada, ele tem que nascer disso, dessa curiosidade, dessa abertura, dessa incitação, que é a ideia de você falar sobre o que você sabe, né? E falar sobre aquilo que você não sabe daquilo que você sabe, ou seja, na forma de perguntas, né? Ou seja, poder compartilhar a complexidade disso, né? E que essa complexidade não te emudeça, porque quanto mais você estuda, menos você sabe, né?
E é disso que a gente quer saber, é disso que a gente quer poder compartilhar, né? Não sei se você entende o que eu quero dizer, mas o fato é, dar a cara para bater, né? Com a fragilidade do conhecimento, com a fragilidade desse saber, né? E eu acho que nesse sentido, eu procuro pessoalmente evitar polêmicas, porque a polêmica ela é mais rasteira, né? Eu procuro adensar a conversa, eu procuro me permitir uma informalidade onde muitas vezes, onde em outros espaços eu não tenho essa informalidade. As redes sociais te permitem essa informalidade. E aí você se aproxima daquilo que está, às vezes, no alto de um pedestal, né? O escritor, tem muita gente que enxerga no alto de um pedestal inatingível. Não é meu propósito manter, vamos dizer, essa postura, muitas vezes elitista, né? do lugar da escrita. Não tenho esse propósito. Então, eu procuro ser informal nas conversas. E eu acho que a informalidade não entra em conflito com a densidade. E é por isso que eu faço isso. Tá? Eu acho que a gente está além das tendências, né? Agora, existe uma ressalva aí. Eu acho que a gente tem que construir a nossa plataforma, mas no mundo das raposas, que é onde a gente vive, a gente precisa sair para passear com a nossa tartaruga. Essa ideia de passear com a tartaruga é a ideia dos flaneurs da virada do século XIX para o XX, né? Que é uma ideia de pensar a longo prazo, né? De desacelerar um pouco, né? Claro, isso eu sempre digo, mas desconfiar, isso é certo, né? Desconfiar dos esquemas, das fórmulas, até para escrever livros, desconfiar de esquemas de fórmulas, porque na melhor das hipóteses elas vão te estrangular a tua liberdade, na pior das hipóteses elas vão te ajudar a criar um livro salsicha, né? Pasteurizado, né? Feito de alguma coisa que é processada, multiprocessada e que você não reconhece mais, né? Se você escreve para ser amado, para ser amada, você vai ter que se livrar um pouco dessa necessidade de amor. Você vai ter que aprender a amar o que você escreve. No fim das contas, aprender a amar as pessoas por meio do cuidado dedicado àquilo que você vai entregar para elas, que é o melhor que você poderia fazer, que é o seu livro. Tem uma discussão muito interessante no texto do narrador, do Walter Benjamin, um texto chamado O Narrador, né, onde ele comenta a obra do Leskov, que é um autor russo muito bacana. Tem acho que umas 2 ou 3 obras dele traduzidas para o português, uma ótima tradução publicadas pela editora 34. E o Benjamin vai falar da literatura como uma arte manual. Eu acredito mesmo que a literatura ela é uma arte manual, ela é um ofício, ele é um fazer cuidadoso, lento, depurado, né? E ele menciona o Paul Valéry, né? Que para falar do narrador, ele vai para o mundo dos artífices, ele vai para o mundo dos artesanatos, né? Ou seja, para falar do escritor, ele vai para os escrevinhadores, né? Para os copistas, né? Não só os copistas, mas é isso, para uma ideia, vamos dizer, de literatura menor, né? Para escrever uma literatura maior, uma ideia de literatura menor que é diferente da arte intocada, da arte cujo processo você desconhece, né? E eu vou citar ele aqui, porque eu acho muito interessante. Ele vai falar assim: falando das coisas perfeitas que se encontram na natureza, pérolas imaculadas, vinhos encorpados e maduros, criaturas realmente completas, ele as descreve, né? Valéry as descreve como o produto precioso, aí abre aspas, o produto precioso de uma longa cadeia de causas semelhantes entre si. O acúmulo dessas causas só teria limites temporais quando fosse atingida a perfeição. Antigamente, o homem imitava essa paciência, prossegue Valéry. Iluminuras, marfins profundamente entalhados, pedras duras, perfeitamente polidas e claramente gravadas, lacas e pinturas obtidas pela superposição de uma quantidade de camadas finas e translúcidas. Todas essas produções de uma indústria tenaz e virtuosística cessaram, acabaram. E já passou o tempo em que o tempo não contava. O homem de hoje não cultiva o que não pode ser abreviado. Valéry escreveu isso há muito tempo, né? Ele disse isso, que o homem de hoje não cultiva o que não pode ser abreviado há muito tempo. Isso só
se agudizou, né, no último século, né? O meu convite é que a gente possa voltar para aquilo que para o momento em que o tempo não conta, ou seja, eu vou me valer do tempo que for necessário para criar a minha obra, para esculpir a minha obra, né? No aprendizado, e a escrita é um aprendizado constante, né? Existe um pré-conhecimento que é a base para a expansão. Algo que o curto prazo desconhece, né? Porque o curto prazo está pensando, qual que é a minha expressão, qual que é a minha espontaneidade? Vou ser espontâneo aqui e o que sair, saiu, né? E pronto. Só que não é assim, né? Vou dar 2 exemplos. Um deles é o xadrez, por exemplo. O xadrez, você só começa a ficar muito bom no xadrez quando você consegue desenvolver um pré-conhecimento, que é a capacidade de visualizar o tabuleiro sem estar diante dele. Então, quando eu viro um ótimo jogador, eu viro um ótimo jogador quando eu consigo jogar no ônibus, sem ter um tabuleiro na minha frente. Ou seja, eu consigo fazer toda uma partida e pensar em estratégias na minha cabeça. Aí você pensa, nossa, Thiago, mas isso é impossível. Pois é, mas isso é uma habilidade só. Isso é uma habilidade que você desenvolve. É impossível para quem está de fora, né? É a mesma coisa, por exemplo, eu passei 3 anos no colégio, numa companhia de teatro do colégio, assim. E antes de participar dessa companhia de teatro, eu pensava que memorizar uma fala era impossível, né? Pô, é impossível, imagina memorizar toda uma fala de uma peça. E, no entanto, eu memorizei de uma peça, de outra peça, de outra peça. Tem até assim, falas das quais eu me lembro até hoje, não me esqueci, né? É a coisa de decorar, do coração, né? Outro exemplo teve um tempo que eu passei uma semana na praia, assim, a gente estava super isolados por conta da pandemia, a gente ficou no apartamento, a gente não descia para nada, a gente tinha aquela vista do mar e tal, e era uma praia meio cheia, então a gente não saía de casa, ficava lá, pelo menos a gente tinha vista da praia, e eu não estava, mais uma vez, né, eu estava longe do celular, e estava longe das redes sociais nessa época, e eu me deixei assim impregnar por aquele tédio benéfico, começa incomodando, mas depois fica assim, pô, o que eu vou fazer? E eu comecei a estudar japonês. Não sei japonês, não falo japonês, não sei nada de japonês. Mas o que eu comecei a estudar no japonês é o pré-conhecimento. Qual que é o pré-conhecimento do japonês? Você aprendeu o alfabeto, né? Eles têm o hiragana, o katakana, e se você aprende o alfabeto, você começa a entender a sonoridade daquilo que você lê na rua, num jornal, né, publicado nas redes, ou seja, é o pré-conhecimento que vai te permitir desenvolver esse conhecimento. A pressa, nesse sentido, ela é burra, ela é superficial, né? O regime da ansiedade, da vontade de ter resultado imediato, ela vai te levar à mesmice, né? E eu acho que esse é o grande, a grande obstância, assim, eu acho que é a ressalva que a gente tem que fazer, ou talvez seja o nosso crivo para poder escrever para as redes sociais, né? Eu acho que se você consegue escrever alguma coisa e deixar aquilo descansar sempre, é melhor. É melhor. É melhor para os outros, é melhor para você, é melhor para a sua plataforma e é uma maneira de aprender, vamos dizer, a conversar com as pessoas a partir de um outro lugar, né? Só que, mais uma vez, né, as redes sociais são um bang-bang, ela se alimenta das polêmicas, ela se alimenta de um pensamento mais rasteiro, dos afetos mais primitivos. Então, como nutrir isso, né? Eu acho que a gente pode aprender com os artistas que sofreram a censura nas redes sociais, porque a polêmica é uma forma de censura. Quando a ditadura militar começou a perseguir e prender os artistas brasileiros, houve quem fugisse do país, houve quem silenciasse, e houve quem passasse a cantar o amor romântico, né? A praia e tal, e tudo bem, né? Mas houve também quem cultivasse a ambiguidade, a mensagem cifrada, né? Um exemplo, pai, afasta de mim esse cálice. Outro exemplo, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego, né?
eu acho que você pode recorrer à ambiguidade. A ambiguidade, a gente está pobre de ambiguidade. A nova geração, ela não entende ambiguidade. A gente está excessivamente educado pelo jornalismo, pelos panfletos, né? Então, o meu convite para vocês é fazer ambiguidade nas redes. Ambiguidade não é deboche, não vamos dizer, não é... Eu falei de cifrado, mas não é mensagem cifrada, né? Não é tampouco a linguagem obediente, repetitiva, ou seja, aquela linguagem que só quer fazer parte de um clubinho, né? Seja por melhor que seja esse clubinho, né? Nós, como escritores, a gente pode estar no clubinho, mas é bom nutrir um pensamento próprio, né? E eu acho que a ambiguidade é um bom recurso. Eu recentemente postei um poema prosaico, né? Eu sou prosador, e esse poema era assim. Vocês podem ver, ele é bem recente, assim. Quer dizer, depende do momento que você está escutando esse episódio. Mas é a ideia de... É assim. História. O título do poema é História. Lembra quando as pessoas comiam banha de porco sem medo? Lembra quando as pessoas fumavam sem medo? Lembra quando as pessoas transavam sem medo? Lembra quando as pessoas abraçavam sem medo? Claro que depois de publicar esse poema nas redes, eu pensei que eu poderia ser lido de uma forma crítica, assim como muitas vezes acontece que, Thiago, você está aí publicando seus medinhos de classe média, né? Tem gente que está vivendo sempre com medo o tempo todo e tal. Aí depois eu pensei, não, né? Que eu arrolei 4 prazeres, né? A banha de porco, cigarro, sexo, o abraço, carinho, né? E o prazer, ele aproxima todo mundo, né? Todo mundo come, né? O cigarro é algo que está em todas as classes, tá? Inclusive está mais na classe média e baixa do que nas classes altas, né? E o sexo e o abraço, ele é universal, né? Agora, o que tem de ambiguidade aí, né? A banha do porco, o cigarro, eles representam talvez os prazeres que acabaram resultando no medo dos prazeres mais essenciais, né? Ou seja, eu também estou falando aqui de um consumo desenfreado, eu também estou falando aqui da fumaça das fábricas, eu também estou falando aqui de um resultado dos nossos hábitos anteriores, né? E de como certos prazeres desenfreados provocaram o impedimento de outros, né? Claro que a pandemia, ele é um derivado imediato dos nossos hábitos, né? Dos nossos hábitos, os hábitos da grande indústria, do capital, né? Do consumo e assim por diante, né? E é disso que eu falo nesse poema. É uma ambiguidade, você vê? Mas ao mesmo tempo, eu não falo só disso, né? Claro, não havia apenas saudosismo no meu poema, mas uma crítica aos regimes desenfreados dos prazeres. Mas também tem ali um saudosismo. Isso é ambiguidade, né? E ao mesmo tempo tem algo cíclico. É a apresentação de a ideia é construir, vamos dizer, o medo em relação ao prazer como a história da civilização. Por isso que o título do poema é História. Mas o que eu quero dizer é, sei lá, as coisas voltam. Sei lá, a banha de porco voltou a ser... Tipo, voltaram a falar, não, mas a banha de porco é boa e tal. Daqui a pouco vão falar, não, mas o porco não é legal. É legal a gente ser comer menos carne possível, né? Em algum momento a gente vai poder voltar a se abraçar. Mas talvez para alguns o medo de se abraçar continue, né? E assim por diante. Ou seja, é muito mais complexo, né? E claro que quando eu escrevi isso, eu não pensei em tudo isso. Não foi um planejamento. Eu pensei depois. E eu pensei porque eu havia publicado nas redes sociais. Se eu não tivesse postado, se aquilo tivesse ficado no meu caderno, provavelmente eu teria sido esquecido, porque ele não entra em outros espaços, não está no meu grande projeto de livro, né? Pode ser que entre em algum momento, mas a ideia não é que entrasse. Eu sou prosador, como eu disse, eu não sou poeta, né? Mas nada impede de eu ir reunindo umas coisinhas e algum dia talvez eu tenha várias coisinhas que eu possa publicar num livro maior, né? E é bacana pensar que essa postagem ela acabou se tornando uma espécie de criação coletiva. Eu gostei muito dos comentários que me fizeram a esse poema. Então, alguém me escreveu: o medo ela é a ferramenta mais ardilosa dos poderosos. Eu adorei isso, porque sei lá, concordo, né? E dá um outro sentido que eu não tinha pensado originalmente, né?
postaram também, a banha de porco tá voltando. Postaram, lembra quando a gente não tinha medo? Que poderia ser talvez o quinto verso, né? E aí eu acho que eu queria deixar vocês um pouco com essa reflexão de que a escrita nas redes, ela pode ser feita como um processo colaborativo. Como um processo colaborativo. Se a gente chegar com essa disposição, a gente vai estar muito mais feliz e continuar conversando com os nossos amigos, com o nosso público, com os nossos leitores, com os nossos leitores amigos, nossos amigos leitores, né? Não com lugares comuns, mas com mais e mais convites ao pensamento. Eu quero te deixar esse convite de você criar essa semana, não daqui 3 meses, mas essa semana, se você não tem, você criar a sua plataforma. O que é? Uma fanpage, né? Reunir os seus leitores num mail marketing, ou seja, sei lá, criar lá o MailChimp, que você tem inscritos, MailChimp. Vou deixar o link também aqui embaixo. Não são patrocinadores de modo algum, mas é um serviço que te permite começar de graça, né? Criar um blog, que seja, mas assim, apareça, seja regular, né? Tem alguma regularidade, tem alguma constância nesse processo, mas não pira com isso, né? Não fica enlouquecendo com isso, não torne isso uma obsessão para que você não desvie do seu grande projeto, mas tampouco desapareça, né? Ou seja, você não precisa se trancar durante 10 anos, eu acho que é até um pouco perigoso você se trancar durante 10 anos escrevendo a sua obra, porque no fim das contas é isso. Talvez seja bom você estar em contato com aquelas pessoas que invariavelmente vão ser aquelas que vão ler o seu grande livro. Meus queridos, minhas queridas, um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!